faturamento no mercado de franquias no Brasil aumentou de cerca de 167 bilhões de reais em 2020 para mais de 185 bilhões em 2021. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising, que também revela o crescimento desse setor no estado do Rio. No programa Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as mais de 17 mil empresas de franchising instaladas aqui no estado do Rio e as principais tendências desse setor para os próximos meses. Vem comigo! O Rio em Foco recebe o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro, ABF Rio, Rogério Gama, e o coordenador de mercado do Sebrae Rio, Glauco Nunes. Oi, Rogério. Tudo bom, Geis? É um prazer também estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. A gente gosta, lá da ABF, a gente gosta de falar muito sobre franchising e esse é o tema que nos empolga muito. É um prazer estar aqui. Oi, Glauco. Oi, Geisa. Prazer. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui. Rogério, é muito importante a gente explicar para o nosso telespectador o que é o franchising, né? O que é esse setor de franquias e como é que ele... A gente falou no início do programa sobre o crescimento nos últimos anos. Qual o potencial que ele tem, né, em termos de negócios? Bom, primeiro, o franchising é um modelo de negócio. Muita gente até pergunta, Rogério, franchising é um bom negócio? Eu respondo, não, sim nem não, porque franchise não é um negócio, é um modelo de negócio. Mais especificamente, Geis, é um canal de distribuição, é mais um canal. Hoje a gente fala tanto de integração de canais, né? E o franchise é mais um canal. É um canal que é novo no Brasil, a gente falar em 30 anos, algo em torno de 30 anos. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, que a primeira franquia foi a máquina de costura Singer em 1850 e pouco, a gente está falando que nosso franchise ainda é uma criança. Então, o potencial de crescimento é enorme. Hoje, no Brasil, a média de número de franquias por franqueador, por empresa franqueadora, é em torno de 50, e nos Estados Unidos é mais de 300. Então, o potencial é enorme e a gente está muito feliz com essa recuperação que a gente está vendo agora no setor. E os dados recentemente divulgados falam também do crescimento no estado do Rio de Janeiro. Você pode falar um pouquinho dessa pesquisa que vocês divulgaram? Com muita alegria que a gente vê isso, porque se a gente olhar pela pesquisa mesmo que a gente fez, no acumulado de 12 meses, se a gente pegar 12 meses contra 12 meses, e aí eu estou falando de primeiro trimestre de 2021 até o segundo de 22, comparado com o primeiro de 19 com o segundo de 20, a gente tem um crescimento no Brasil de 8,8%. E no Rio, especificamente nas franqueadoras do Rio, de 28,3%. Então, isso para mostrar o quanto o Rio de Janeiro está pujante no sistema de franquia. Nós representamos um pouco mais de 10% do faturamento global do franchising nacional, né? E crescemos nesse trimestre mais do que o Brasil de uma forma geral. Vai ter oportunidade ao longo do programa de mergulhar um pouquinho mais nesses números, mas eu queria que o Glauco falasse um pouquinho para a gente sobre o papel do Sebrae nesse processo, né? Dentro da formação do empreendedor, qual a importância também de apresentar esse modelo de negócios e como é que vocês fazem isso no processo de vocês, né, de capacitação dos empreendedores? O modelo de franquias, né, ele é uma forma da empresa expandir os seus canais de comercialização. É uma alternativa à expansão própria, né, dele ter 2, 3, 4, 10 unidades de uma mesma loja. Então, a gente atua com esse empresário que quer expandir no formato de franquia através de consultorias onde ele pode formatar, né, ele pode pegar o seu modelo de gestão e transformar em um modelo que seja replicável em outros mercados, que seja franqueável. A gente usa muito esse termo, né? E através das consultorias e do apoio do Sebrae, esse empreendedor ele vai poder formatar o seu negócio, né, transformar o seu negócio que ele já opera ali em um modelo voltado para o franchise.
Mas tem também um outro fator, né, que é justamente pensar o negócio com esse já com esse DNA, né, de que maneira ele pode se replicar a partir de uma estrutura que se desenha. Aí, no caso, acho que é uma pergunta tanto para o Glauco quanto para o Rogério, vocês falarem um pouquinho sobre como é que a gente forma esses empreendedores, né, com esse olhar, já trazendo elementos importantes para uma franquia, para uma estruturação de franquia. Pelo ponto de vista do Sebrae, assim, a gente entende que o empreendedor ele vai ter que ter, já no seu planejamento, né, os seus processos muito bem definidos, o conceito da sua marca, né, do seu negócio, ele vai ter que estar dentro de um conceito, né, que possa ser replicável em outros mercados, que possa ser testado, replicável em outros mercados, para que ele já nasça com essa característica de poder expandir em escala no modelo de franquia. Eu acrescentaria, exatamente, concordo plenamente com o Glauco, eu acrescentaria o seguinte, a formatação do negócio, que hoje não é franquia, mas está estruturado, tem processos, tem marca, está todo estruturado como empresa, a transformação disso numa franquia envolve a produção de documentos, isso é onde há um foco muito grande no mercado, até quase que exclusivamente nessa questão de preparar os documentos em relação ao franchise. No entanto, é muitíssimo importante fazer um trabalho que eu, por acaso, conheço, que o Sebrae faz, que é transformar e formar o empresário, o empreendedor, dono de uma empresa que quer vir a ser uma rede de franquia, num verdadeiro franqueador. Porque isso, Geis, envolve uma série de capacitações, soft skills, que muitas vezes ele não tem. Então, a questão é muito menos de papel, eu costumo dizer, de criar esses documentos, que é meio simples, né, para quem tem essa experiência, e muito mais uma questão de formar uma pessoa para atuar de forma exitosa num sistema que depende de colaboração, depende de participação, depende de compartilhar o poder, e isso não é algo que se encontra assim facilmente em qualquer lugar. Então, esse aspecto comportamental, na minha visão, talvez até pela minha origem, né, profissional, que é a psicologia, eu acho que é a parte das mais importantes. E essa é uma preocupação que, como consultor, que também sou e atuo muitas vezes até pelo Sebrae, eu sei que o Sebrae tem essa preocupação, não é entregar papel para o cliente, é entregar uma formação numa atitude, num comportamento próprio para poder ser exitoso no sistema de franquia. Agora, você falou de algumas soft skills interessantes, né, e que hoje ganharam uma evidência maior, justamente pelo momento que a gente passou aí da pandemia, né? Falou-se muito em colaboração, em outras competências que estão se tornando aí mais recorrentes e exigidas pelos novos mercados que estão se abrindo também, né? Pela digitalização, enfim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas soft skills de um negócio para ser franqueado, né? Porque depois eu queria também entrar na questão da segurança para o empreendedor, que pode ser também participar de um processo como esse, adquirindo uma franquia. Mais do que nunca, hoje, e já é assim há muito tempo, mas ainda mais nos momentos atuais, uma das competências mais importantes é saber lidar construtivamente com conflito. Isso não é todo mundo que sabe e tampouco é todo mundo que tem interesse em saber. Então, quando eu faço uma formatação de uma franquia, ou quando converso com um empreendedor, se ele que deseja fazer do negócio dele uma franquia, eu estou, sim, interessado no negócio, estou interessado na marca, mas eu estou mais interessado realmente em saber como ele lida com o conflito, como ele enxerga a possibilidade dele ter que compartilhar as decisões dele com o franqueado, porque isso, Geisa, não é blá, 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 isso é a mais pura realidade, pelo simples fato de que o franqueado não é um empregado do franqueador.
E ainda que fosse, a gente sabe que nas relações trabalhistas entre patrão e empregado, hoje as coisas são diferentes do que já foram e graças a Deus, felizmente, isso mudou. Mas quando a gente fala de franqueado, é ainda mais forte. O franqueado é um empresário que lida de igual para igual com o franqueador. Então, o franqueador precisa realmente, e quando eu falo franqueador, eu falo da pessoa do franqueador, mas também falo da equipe dele criar uma cultura de valorização da opinião dos franqueados e uma cultura onde os franqueados sistematicamente possam ter canais de comunicação, de compartilhamento de ideias, uma capacidade que é muito importante, a capacidade de transigir, né? Você concordar em fazer algo que não é bem aquilo que você preferiria, mas que a maioria achou e aquilo faz sentido também, de alguma forma, para você. Então, são competências que eu foco muito na hora de orientar um empresário se ele deve ou não caminhar por essa trilha aí do franchising. E Vamos além disso, né, trabalhar isso, hein, Rogério? Glauco? Era legal você complementar É, mesmo, eu te chamar aí. eu ia complementar justamente para falar que assim, uma coisa que essas competências ajudam a trabalhar é exatamente na seleção do franqueado, né? De escolher o perfil de investidor, né, para abrir uma unidade da sua marca, né, num outro mercado, né, que realmente vai abraçar a ideia da marca, que ele vai colaborar com o sucesso da marca e com a expansão dela. Então, para isso, é preciso ter um critério de seleção onde você analise quais são as competências desejáveis que você tem para aquele futuro franqueado, né, para aquele investidor dentro do seu negócio, que vai conversar diretamente com o que você precisa que ele tenha para operar a loja. Porque um franqueado mal escolhido, né, vou botar aí entre aspas, o mal escolhido, ele pode vir a não ter sucesso com essa franquia e fechar. E isso acaba manchando a imagem da marca. Então, eu acho que a escolha do franqueado ela é de suma importância para que essas soft skills sejam evidenciadas e sejam muito bem trabalhadas. A gente vai continuar falando sobre esse tema das franquias no próximo bloco. Não saiam daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre o perfil do franqueador e o perfil do franqueado, né? Como fazer esse casamento dar certo e funcionar. A gente tem números que apontam que esse modelo de negócio vem crescendo e crescendo mais no estado do Rio de Janeiro do que em outros lugares. E aí a gente está aqui com os nossos entrevistados justamente para mergulhar nesse tema, né? E pensar de que forma também negócios inovadores, novos negócios que surgem na esteira da pandemia, também já podem nascer com um DNA diferente, né? Já prevendo essa possibilidade de colaboração e da criação aí de uma rede que se expanda para além de um estabelecimento apenas. Eu queria que o Rogério falasse um pouquinho para a gente sobre como vocês também fazem esse processo de divulgação das franquias que existem, né, para que os franqueados possam buscar esse modelo, enfim, conhecer um pouco mais sobre o perfil e como eles podem se encaixar nesse processo. Bom, então tem dois caminhos que caminham paralelamente, mas são distintos, né? Um caminho é o trabalho institucional da Associação Brasileira de Franchising, em particular me refiro à seccional do Rio de Janeiro, onde eu sou diretor, que é a divulgação desse modelo, a ampla divulgação, seja através de palestras, seminários, workshops, nas faculdades também. Essa é uma das formas institucionais que a associação faz para divulgar esse modelo de negócio. Por outro lado, as próprias empresas têm seus canais de divulgação. Então, elas utilizam hoje mídias sociais, feiras, sobretudo. Acabou de acontecer uma feira em São Paulo, agora no mês de junho. Então, as próprias empresas utilizam diferentes caminhos, diferentes canais para poder acessar essas pessoas que nós chamamos de leads, que são potenciais investidores, e a partir daí tentam atrair
essas pessoas para o seu negócio, mostrando vantagens, enfim, o processo se dá dessa maneira, Geisa. E o Sebrae, Glauco, como é que é esse processo também de divulgação desse modelo? Como é que essa possibilidade? Como ela é apresentada para o empreendedor que vai buscar capacitação com vocês? O empresário, quando ele formata a franquia com o Sebrae, né, a gente tem um trabalho de, dentro dos eventos onde o Sebrae participa, dar essa visibilidade, né, levar esses empresários que foram apoiados pelo Sebrae para mostrar as suas marcas e divulgar o seu negócio. E, além disso, a gente estimula que eles utilizem os canais digitais deles também para promover essa nova marca que está entrando no mercado, né, para promover o interesse de futuros investidores nessa nova marca que está entrando no mercado. É um trabalho muito similar com o trabalho institucional da ABF, né? Então, assim, a gente utiliza duas estratégias semelhantes aí para poder fazer essa promoção das franquias. Nesse pós-pandemia, nesse otimismo que tem surgido aí por parte do empresariado, né, de que as coisas agora vão melhorar, estão se estabelecendo, é uma procura maior por esse modelo de negócios. Como é que vocês têm visto, assim, né, esse mercado está se aquecendo, de fato, os números apontam para isso, mas eu queria saber o que necessariamente hoje eles estão buscando junto, né, a ABF e ao próprio Sebrae. Bom, em relação no que diz respeito à ABF, a gente acabou de realizar uma feira, não tem muito tempo, em São Paulo, e que foi um sucesso assim extraordinário, sucesso de público, sucesso de negócio, com mais de 500 expositores, entre micro franquias, grandes negócios também. Até hoje há uma tendência enorme mundial e especialmente aqui no Brasil das franquias, ainda que sejam franquias grandes, elas criarem modelos menores para atender diferentes níveis de investimento. Então, você tem uma única franquia que pode ter a loja completa, pode ter um quiosque, pode ter um truck, pode ter um corner, pode ter uma torre apenas dentro de uma outra loja para vender aquele produto. E aí eu não estou falando só de alimentação. Por exemplo, eu conheço uma ótica que tem uma torre onde ela instala essa torre dentro de uma outra loja, um grande magazine, por exemplo. Então, o franchising ele precisou se reinventar, no caso do Brasil, em função da pandemia, e agora que, felizmente, a pandemia está absolutamente voltando a um estado parecido com o que a gente chamava de normal, há uma volta normal das pessoas. Então, não é à toa que segmentos como moda, hotelaria, turismo, saúde e bem-estar, casa e construção, esses segmentos estão explodindo de crescimento porque as pessoas voltaram a frequentar os shoppings, voltaram ao trabalho, muitas ainda permanecem em home office, mas 1 ou 2 dias por semana vão ao escritório, vão ao trabalho. Então, esse retorno tornou o crescimento, fez com que o crescimento de certos setores do franchising fosse ainda maior. E um fenômeno interessante na área de alimentação, Geisa, é o delivery. Antigamente, o delivery, e quando eu falo antigamente, é 1 mês antes da pandemia, o delivery era um acréscimo, era algo mais que dava ao empreendedor, ao dono da franquia de alimentação, uma receita um pouquinho maior, quase que como coadjuvante ali. Depois, com a pandemia, o delivery passou a ser absolutamente importante e é impossível não trabalhar mais alimentação, e entre outros produtos também, sem o delivery. Então, e para delivery você precisa de uma outra tecnologia, você precisa de se adaptar a essa inovação. Então, o franchising ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, principalmente porque é um ambiente muito profissionalizado. Então, além da gente trabalhar em rede, e isso ajuda na difusão do conhecimento e das boas práticas, ele é muito profissionalizado porque franchise é sinônimo de capacitação.
é sinônimo de transferência de conhecimento. Então, isso só acontece quando há profissionais capacitados para fazer isso. Então, isso foi algo que ajudou muito o franchising dar essa virada de uma maneira mais rápida, talvez, que outros setores. Glauco, você percebe, por exemplo, na busca do empreendedor, no desenho do seu modelo de negócio também, um perfil que vai mais com um olhar para a segurança, né? que algo estruturado, em que há uma adesão, mas muita coisa ali já se encontra pronta, né? Não precisa sair do zero, do chão, também começa a ganhar uma força maior? Não, o olhar dos futuros investidores, né, daquele empreendedor que quer investir no negócio, a franquia realmente ela traz uma segurança maior por conta dele já ter esse know-how, essa expertise. Muitas das vezes, essa empresa ela já passou por uma situação de testar o seu, né, modelo de negócio em outros lugares, né, e teve sucesso com isso. Então, ele consegue perguntar para outros franqueados como é que foi a jornada dele, se aquilo que está na proposta realmente, né, é o que acontece na prática. Então, essa gama de informação acaba trazendo mais segurança para esse empreendedor. E a gente vê também um outro movimento, que o Rogério até chegou a mencionar, que foi o crescimento das microfranquias, né? Dos modelos de microfranquias surgindo, onde o empreendedor ele não precisa despender de um investimento inicial tão alto para poder começar o seu negócio, né? E a gente vê franquias de serviço, né, trabalhando com o sistema home-based, ou seja, a pessoa passou 2 anos numa pandemia, ele se acostumou com home office e ele agora tem um recurso para investir. Então, esses modelos de franquia acabam atraindo bastante o interesse desse público. Então, eu acredito que franquias, né, voltadas para serviço, franquias que funcionam no ambiente online, né, que dão a possibilidade desse franqueado trabalhar, né, de casa, ter um horário mais flexível ali, isso vai ajudar muito ele a alavancar as franquias no Rio de Janeiro, principalmente, né? Então, assim, atrai bastante atenção e a gente observa isso dentro dos nossos atendimentos. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos a esse tema das franquias e principalmente desses impactos que a pandemia trouxe para o próprio modelo de negócio. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rogério trouxe um ponto muito interessante que eu queria explorar um pouco mais agora. Você falou, Rogério, da questão do delivery, como isso já foi um ponto aí de virada importante. O Glauco trouxe a questão das microfranquias. Como esse modelo de negócio de franquias, ele respondeu nesse período da pandemia. Acho que é importante trazer isso, até pelos números que a gente vem destacando aqui, né, que mostram aí um potencial de crescimento ainda maior do setor nesse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. No primeiro momento, não vou negar que no primeiro momento houve um certo, quase que um desespero de todo mundo com com o que já estava acontecendo e com o que poderia ainda vir de pior a acontecer. Mas, como eu falei, o franchising trabalha em rede. Então, acabou a gente observando alguns fenômenos interessantes. Um deles, talvez um dos mais importantes, Geisa, foi a aproximação do franqueador com o seu franqueado. Agora, lembra que eu falei de competências, soft skills? Não é todo franqueador que conseguiu se aproximar do franqueado, porque eles já não eram próximos e não têm essa competência. Eu conheço casos lamentáveis onde isso poderia ter acontecido, as condições favoreciam essa aproximação, mas ela não aconteceu. Pessoas que estão aqui no Brasil, que vivem na mesma cidade, mas são franqueadores e franqueados que vivem na mesma cidade, mas que não se aproximaram. No entanto, eu conheço um franqueador que vive na Europa, já tinha ido para a Europa
um pouquinho antes, talvez um ano antes da pandemia. De lá ele fazia a gestão do seu negócio e durante a pandemia ele gravou um vídeo para mim, porque eu fiz uma palestra outro dia e ele fez um depoimento. Ele se reunia com os franqueados toda semana ele se reunia com os franqueados, com todos os franqueados e cada um com toda a liberdade de falar, de dizer o que está passando. Então, essa aproximação ela que já havia e para muitos franqueadores, como é esse que eu estou me referindo, essa aproximação se tornou ainda maior. Então, isso ajudou muito. Os franqueados, entre eles, também tiveram esse espírito, positivamente falando, esse espírito de corpo, né? de união entre eles que estão vivendo o mesmo problema, o compartilhamento de soluções. Isso dá uma dinâmica extraordinária e é natural no sistema de franquia. Então, em resumo, eu posso te dizer que não, em nenhum momento aquelas competências comportamentais que eu citei foram mais importantes do que elas foram durante a pandemia. E agora, com essa experiência, os franqueados estão com uma expectativa lá em cima, em termos de participação, em termos de aproximação com o franqueador. E quem não estiver dando conta disso, não vai ficar no jogo por muito tempo, não. Você trouxe um ponto importante, né? Que, no fundo, eu acho que pode ser traduzido como um processo de humanização, né? A saída daquela questão da resposta aos processos, que a franquia traz muito forte para o franqueado, né? Das normas, do que já está posto pelo próprio negócio, a marca, toda essa gestão que precisa ser feita, para um processo de aproximação, né, do negócio com as pessoas e entender que o grande ativo desses negócios são as pessoas nos seus diferentes perfis, mas que podem ser muito complementares. Acho que esse é um traço muito interessante da gente analisar, porque tem a ver com a saúde dos negócios, né? Também mudou a forma de medir essa questão da saúde com a pandemia, né? Eu costumo brincar dizendo que antes era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Muito bom. E, Glauco, nessa questão das capacitações, né, que o Sebrae sempre oferta, enfim, a aproximação também com esse modelo das franquias, conta para a gente, também né, mudou um pouco, né, a forma de abordagem e de contar essa própria história, né, do que significa estar num negócio, numa franquia? A gente observou que assim, a pandemia também trouxe uma coisa que já era uma veia do modelo de franquias, mas que ficou mais forte, que foi a questão da inovação, né? Muitos modelos tiveram que mudar a sua estratégia, né? Mudar até a estratégia de apresentação da sua experiência, do seu produto, por conta do cenário que ficou instaurado ali, né? Então, o Rogério chegou a citar, né, a questão do delivery, mas muitos começaram a se digitalizar, né? A gente tinha modelos aí de lojas, de franquias, que não tinham canais digitais, que não tinham os canais adequados para conversar com o seu público naquele exato momento. Então, assim, a digitalização, né, ela veio com uma veia muito forte durante esse período e é uma coisa que não tem mais fim. Hoje em dia, você vê aí praticamente marcas grandes que não tinham, agora têm seus aplicativos próprios, seus meios de relacionamento exclusivos, né? Clube de benefícios para clientes, né? Para fidelizar os clientes. Então, assim, você vê que até quem já estava estabelecido no mercado teve que se reinventar, né? Então, a inovação ela vem com essa pegada e o que a gente observa no Sebrae é que ela vai ser uma constante, né, ao longo desse novo período, além do relacionamento e do suporte que as franquias, né, vão ter que investir mais, né, com seus franqueados, a inovação ela também vai vir de mão dada com essa nova forma de lidar, né, entre franqueador e franqueado. A inovação, eu acho que no processo, mas tem também uma questão da experiência, né? Eu acho que também ficou forte aí essa questão de que os franqueados
precisam ter boas experiências com a marca, né? E a marca precisa prover também essa plataforma de relacionamento, de troca mais constante. É verdade, é aquilo, né? Nos piores momentos que a gente vê realmente quem é o nosso amigo. Se o franqueador ele se posiciona como um amigo da franquia, né? São nos momentos difíceis que a gente vai observar se realmente isso vai acontecer, se todo aquele suporte que estava lá prometido realmente vai vir e ajudar o franqueado. Então, o exemplo que o Rogério deu aí é fundamental. Então, o franqueador ele precisa entender o que cada um ali dos seus franqueados, qual é o momento que cada um está, qual é a dificuldade que cada um está para poder dar a solução necessária para o sucesso do negócio. E, assim, a gente falou um pouco do que sobe e do que desce, né? Do que está em alta e do que foi caindo em desuso. Em relação a quem está pensando o seu negócio já com esse DNA, né? Do que ele pode, sim, ser escalado, se tornar uma franquia, se tornar um modelo para que outras pessoas sigam. O que precisa estar ali na base, assim, de tudo? Na minha visão, o Glauco vai expor a opinião dele, na minha visão, na base de tudo, você precisa, e aí eu estou falando de qualquer negócio, você precisa ter demanda para aquilo. Então, você precisa ter uma demanda e essa demanda tem que ter longevidade. Então, isso para qualquer negócio. Não adianta você querer fazer uma franquia de uma atividade, de um negócio que não tem demanda ou não tem demanda suficiente para ter uma rede a ponto de escalar. Eu costumo dizer também, Geisa, que o franchising não é capaz e nem tem esse propósito de transformar um negócio ruim num negócio bom. Um negócio ruim continuará ruim se ele for transformado numa franquia, entendeu? Então, não vai ser o formato, não vai ser o canal que vai fazer de um negócio ruim um negócio bom. Então, na base, ele tem que ser um bom negócio. Na sequência, é preciso que ele tenha alguns diferenciais que justificam o público escolher, ainda que seja um nicho, que seja uma fatia do mercado, escolham esse produto por ele ter alguma entrega algum apelo que faça sentido para um grupo de pessoas suficientemente grande para que isso possa ser escalado. E terceiro, eu volto na minha ladainha do perfil do franqueador. Em toda a literatura que você pegar de franchising, em todas as conversas, você vai só ouvir falar em perfil do franqueado. Ninguém fala de perfil do franqueador. Eu faço questão de, nas minhas palestras, especialmente quando tem no público pessoas que estão pensando em franquear os seus negócios, eu falo muito, muito, muito mais até do perfil do franqueador do que do perfil do franqueado, porque muitas vezes as empresas colocam lá um perfil tão falso, tão impossível de ser atingido, liderança, maturidade, capacidade disso, capacidade daquilo. E, na verdade, eu prefiro ser mais cauteloso nesse perfil do franqueado, mas ser bem severo no perfil do franqueador. Muitas vezes, negócios que nascem, por exemplo, familiares, né, a figura de quem está ali liderando é uma figura muito mais impositiva e que não encaixa num processo de franquia, porque já não tem esse costume, né? A resposta que tem que dar é outra. Exatamente. E assim, na base, né, o Rogério colocou lá, na base, a empresa tem que ser uma empresa que funcione. E mais do que isso, ela tem que ter um bom planejamento, pensando já nessa expansão em escala, né? E nesse planejamento, o Rogério frisou bem esse perfil do franqueador. Esse franqueador, ele tem potencial franqueador, né? Ele tem que entender que a sua segunda unidade não vai ser dele, né? Vai ser daquele empresário que investiu e está usando o modelo de negócios e a expertise dele naquele segundo ponto. Então, ele tem que entender que ele não vai ter controle total sobre essas lojas que estão sendo abertas, né, da franquia. Ele vai, como vocês mesmos falaram, ele vai gerir ali pessoas, mas que são pessoas que têm seus negócios independentes que utilizam a marca. Então, ele vai precisar, nesse planejamento, pensar
como que ele vai lidar com esse tipo de situação. O contrato dele, né, junto aos seus franqueados, vai ter que ser um contrato que esteja muito bem estruturado, com as expectativas muito claras entre as partes, para que ninguém se sinta ali ofendido ou desiludido com aquele relacionamento que foi selado, né? Então, eu acho que assim, tudo parte de um bom planejamento, né? E ter bons processos estruturados. Então, a empresa ela vai precisar ter processos definidos, estruturados, documentados, para que possa ser replicável, né? Senão, não adianta. Eu faço de um jeito, aí o Rogério faz do outro, a Geisa faz de um terceiro jeito, e o padrão, que é o que rege a franquia, desaparece. Então, a gente precisa ter esses pilares aí bem definidos. E um foco, né? Que na verdade quem está ali assumindo aquele negócio junto com o franqueador, ele também está assumindo riscos. Então é interessante, vocês trouxeram temas muito interessantes e importantes também ao avaliar o processo das franquias, que são justamente a leitura de cenário, entender se aquele é um bom negócio, se encaixa, se tem público. Então são pontos que a gente vai continuar tratando no próximo bloco. Então fica aqui com a gente, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Vindo para esse último bloco, né, em que a gente conversa com o Glauco Nunes, do Sebrae, com o Rogério Gama, da ABF, tem um ponto muito interessante, que é a possibilidade de divulgação dessas oportunidades de franquias que podem responder a demandas e a diagnósticos já feitos pelo empreendedor. Queria que você falasse, Rogério, um pouquinho sobre os eventos que a ABF promove. Já tem um evento aí no cenário do Rio de Janeiro. Então, você pode contar um pouquinho para a gente sobre como é que é a dinâmica desses eventos e por que da importância de realizá-los? O evento mais importante no sistema de franquia ainda é a feira de franquia presencial, né? Então, não sei, talvez em algum momento ela não seja a principal ferramenta para divulgação, mas eu acho que isso ainda vai continuar por algum tempo, especialmente porque você comprar uma franquia é olho no olho, é você sentir que você consegue construir uma relação de confiança com aquele franqueador, que você sente que ele está sendo sincero em falar das suas qualidades e dos seus eventuais problemas. Então, a feira de franquia é a forma. Agora, há outros canais também, né? Há muitos outros canais, como os canais próprios das franqueadoras e publicações, né? Existe um certo número bem razoável de publicações em franchising no Brasil, além de muitos blogs e sites. O próprio site da ABF o portal da ABF traz muitas informações. Então, a ABF, inclusive, Geisa, tem uma imensa preocupação em levar conteúdo de qualidade na orientação para esses interessados. Por exemplo, na feira que nós vamos fazer agora em setembro, a gente vai, como sempre, tem um fórum de franchising, onde o dia inteiro, todos os dias da feira, são palestras, uma palestra atrás da outra, falando sobre os riscos de comprar uma franquia, como avaliar uma franquia, se ela é ou não um bom negócio. Eu costumo dizer que nem toda franquia é um bom negócio, mas também digo que há muitos bons negócios em franquia. Então, precisa ter muita cautela, muito estudo. Então, lá na feira, não só o visitante ele tem a oportunidade de conversar tete a tete com o dono da franquia ou com o seu principal executivo, mas ele também tem a oportunidade de assistir palestras que vão orientá-lo sobre como escolher a melhor franquia para o seu perfil. Essa é uma das palestras que a gente dá. E também para o outro lado, porque tem gente que vai na feira porque está pensando em fazer do seu negócio uma franquia. Então, também temos palestras falando de como transformar o seu negócio numa franquia, como escalar o seu negócio por meio do sistema de franquia. Então, nós da BF temos muita preocupação, e essa preocupação está cada vez maior em ajudar as pessoas a não entrarem
em negócios que elas não vão ter muita chance de êxito, né? E como nós não temos controle sobre isso, a única coisa que a gente pode fazer é educar. E por isso o fórum está lá para atender essa necessidade. E esse é um tema importante, né, Rogério? Educação, capacitação, Glauco, o Sebrae tem um papel importante nisso, né? Que é justamente esse de ser uma base para o empreendedor buscar informação. A gente sabe que a maior parte do perfil do empreendedor no Brasil ainda é por necessidade, então é muito partir para um negócio entendendo que é uma forma de sobrevivência, mas no crescer, para garantir a sustentabilidade desses negócios, a gente precisa ir agregando diversos níveis aí de conhecimento e que hoje estão disponíveis. Eu acho que a internet, a digitalização, né, que aconteceu na pandemia permitiu que chegasse a mais gente em outros formatos, né, que antes eram mais complexos, porque presencialmente nem sempre todo mundo consegue se deslocar no horário comercial. A gente criou aí como um sistema, acho até que de proteção, né, junto com a questão da saúde, a possibilidade de ter muito mais conteúdo disponível para ser acessado em diferentes plataformas, né? Não, com certeza. E o Sebrae também tem um trabalho de levar essa educação, essa conscientização e informação de como funciona o sistema de franquias, né? Tanto para quem pretende transformar o seu negócio em franquia, quanto para quem pretende comprar uma franquia para o interior do estado. Então, a gente tem 14 escritórios regionais, né? Dos 14, 8 estão aí no interior, e nós levamos, né, temáticas de franquia, né, através de palestras, através de seminários, para esses potenciais empreendedores e para esses empreendedores que querem transformar o seu negócio em franquia, né? Alguns em parceria até com a própria ABF. E, além disso, a gente também vai ter ali a nossa feira do empreendedor acontecendo, onde, além de vários outros temas de que rege aí esse ecossistema do empreendedorismo, nós também vamos ter alguns temas falando sobre franquia. Então, o Sebrae ele trabalha muito a questão da educação, principalmente, e para que a gente tenha um sistema de franquias que funcione com uma estrutura, com uma base e que seja sustentável da maneira que ele vai se sustentar por um bom tempo. Rogério, na tua visão, né, você falou muito do processo de orientação que a própria BF estabelece. Quais são os cuidados também que precisam ser tomados pelo empreendedor que está buscando, né, esse formato, esse modelo de negócio na hora de aderir a uma franquia? E eu queria também saber uma outra curiosidade que surgiu aí a partir da fala do Glauco, se no interior a demanda por franquias é maior ou se hoje isso está equilibrado também. Não, a demanda no interior tem crescido bastante, isso não há dúvida. Ontem mesmo eu estive no interior do Rio de Janeiro atendendo a 3 clientes que são clientes do Sebrae. Um eu já estou trabalhando com ele, outros estão interessados. Então, realmente, o interior está crescendo numa velocidade maior do que a própria capital. E isso é ótimo, essa interiorização do franchising é o que a gente deseja realmente. Com relação aos cuidados, são muitos, mas o primeiro conceito, o primeiro cuidado, que seria até quase que óbvio, na medida em que franchising é replicar um negócio de sucesso, é que já exista um negócio de sucesso. E hoje há um certo assodamento das pessoas que estão querendo fazer de seus negócios uma franquia, e chegando ao ponto de o negócio ainda nem foi estabelecido, ele já quer franquear aquele negócio. Eu tenho visto casos até de pessoas que me procuram para fazer a formatação e eu, com muita delicadeza, de forma mais educada possível, eu digo, cara, você não tem um negócio, você tem uma ideia. Não se franquia ideia, se franquia negócio. Então, você não pode abrir uma pizzaria ou uma borracharia, ou seja lá o que for, e em 2 meses você querer fazer franquia. Você, no mínimo, tem que ter um ciclo de altos e baixos, pegar todas as estações do ano, enfim, você precisa ter maturidade, porque franchising é replicar um negócio de sucesso.
tudo bem, não precisa também você esperar 10 anos para começar a franquear, mas o que eu vejo hoje é muita gente formatando uma ideia, porque nós sabemos que o papel aceita tudo, né? Então, formatando uma ideia, às vezes com uma loja que ainda, às vezes ainda nem começou, como foi o caso desses dois rapazes que estavam naquele momento abrindo uma pizzaria, uma operação de pizza, e que ainda não tinha nem acabado a obra da primeira loja, e já estavam vendendo. E por mais incrível e paradoxal que seja, Geisa, tem gente que compra. Então a gente fica desesperado lá na ABF em informar as coisas que precisam prestar atenção. Nessa feira de setembro, agora, a gente estava discutindo esse tema recentemente lá entre os diretores, a gente está pensando até em colocar, de uma maneira que a gente ainda não pensou qual, alguns avisos, além das palestras, algumas frases, alguns banners assim falando sobre a questão do cuidado, da cautela. Então, realmente, o primeiro cuidado é saber se você está diante de um negócio que existe. Né? É um negócio ser uma startup, né? Porque startup é isso. É uma ideia que está começando a ser modelada, mas não é um modelo que possa virar franquia. Exatamente, e é uma maravilha que haja tantas startups, mas não pode fazer de uma startup que começou ontem uma franquia, porque realmente não é assim que funciona. Mas as pessoas não estão querendo esperar muito tempo, não, infelizmente. E aí, para o franqueado, né, para aquela pessoa que quer investir, eu acho que, primeiro, ele precisa fazer uma boa análise da proposta da COF, né, saber o que tem ali, quais são os entregáveis da franqueadora, se ele vai ter algum suporte na escolha de ponto, né, se é que tem ponto, dentro do investimento inicial ali para a instalação daquela franquia, o que compõe aquilo, se ele vai precisar fazer alguma obra por fora, se ele vai precisar comprar um estoque mínimo, qual é o mínimo de funcionários que ele vai ter que ter para operar. Então, assim, todas as informações que regem a operação vão ter que estar ali na COF. E, além disso, as informações que regem o relacionamento dele com a franqueadora, né? Se ele vai ter um fornecedor exclusivo, se é a franqueadora que vai ser o fornecedor, né, dos seus insumos, se a franqueadora vai permitir que ele faça o seu marketing em redes sociais ou não, ou vai ficar centralizado. Então, assim, toda a regra do jogo tem que estar muito clara nessa conta. E, além disso, ele vai precisar, um ponto importante é saber quem são esses franqueados, até para ele visitar, né, ver se realmente funciona daquele jeito que está sendo ofertado na COF. Né? Fature até 2 milhões, né, em 6 meses. Pô, vem cá, vamos ver qual é o último balanço dessas 3 últimas franqueadas aqui. Ele faturou isso tudo mesmo? Né, para poder não se desiludir com a proposta. E outra, está na dúvida, tem alguma pulga atrás da orelha? Né? Eu acho que o Rogério até brincou uma vez comigo falando, tem rabo de elefante, tem tromba de elefante, tem orelha de elefante. Não sei, pode ser que seja um elefante. Né? Então, vamos analisar com cuidado, pesquisar, buscar informações, né, que muitas das vezes até nem estão ali no papel, conversando diretamente com outro franqueado da marca, para ver se realmente é um negócio adequado para o que você pretende investir. Olha, eu acho que quem assistiu o programa, que eu pelo menos aprendi a beça sobre franquias e sobre os cuidados que precisam ser tomados, mas eu acho que também trouxe aí uma perspectiva, né, do que precisa ter de informação para mergulhar nesse mundo. Foi bastante interessante. Eu queria agradecer a presença de vocês. Acho que essa dinâmica aqui serve também não só para dizer, olha, setembro tem a possibilidade presencialmente os empreendedores conhecerem um pouco melhor esse mundo das franquias, mas também a gente ter aí a perspectiva, né, de quem está pensando no seu negócio ou quem está começando alguma coisa, quer começar, quais são os passos que precisam ser dados aí para caminhar. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E para você que assistiu a gente até agora, só lembrar que esse conteúdo também está presente na Podosfera, né? Vocês podem buscar pelo podcast Quero Discutir Meu Estado,
que vão poder ouvir um pouco do que a gente conversou até aqui. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Obrigado, até a próxima, Geisa, até a próxima, Rogério. Obrigado.